Bom, vamos lá, vamos começar mais uma aula, tá? A gente está dando continuidade à aula de psicopatologia psicanalítica. Bom, e eu vou começar essa aula respondendo aqui algumas perguntas, né? A Adriana já me mandou aqui algumas perguntas através de texto. Bora lá. Ver aqui algumas perguntas que a Adriana colocou. Acredito que a Elis também tenha selecionado alguma pergunta, e aí a gente vai primeiro tratar dessas perguntas aqui, para depois a gente dar continuidade, tá bom? Bora lá. Bom, primeira pergunta. Toda vez que uma situação prejudica o indivíduo, podemos encarar como patológica? Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos evitar usar a palavra patologia, né? A gente vamos se referir ao que a gente estuda, vamos nos referir à psicopatologia. Quando eu chamo patologia, estou me referindo de uma forma geral a outras doenças e outros distúrbios. A gente trabalha especificamente com as psicopatologias. Então, vamos nos relacionar com psicopatologia. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar seria isso. Toda vez que uma situação prejudica o indivíduo, pode encarar como uma patologia, em termos psíquicos, sim. Se ela está trazendo algum prejuízo, a gente já pode entender isso como uma psicopatologia, né? Em psicopatologia, né? Em questões mentais, né? Porque, por exemplo, uma pessoa pode ser vítima de um prejuízo causado por outra pessoa, que não é necessariamente uma patologia. Mas se for uma questão, um prejuízo que seja causado internamente, né? Dentro, aqui, no âmbito íntimo do analisante, né? Do indivíduo, do sujeito, então, sim, a gente pode considerar uma psicopatologia. O que faz quando o indivíduo não reconhece o problema e acha que a situação é normal? Bom, em primeiro lugar, aqui uma pessoa que não reconhece um problema, ela não pode ser tratada, né? Então, não existe tratamento para quem não reconhece o problema. Quem chega ao consultório, quem chega ao atendimento psicanalítico, ele chega porque ele detectou que, de alguma forma, ele precisa de um tratamento. Então, ele já vem entendendo que há alguma coisa errada que ele não sabe o que é. Tá? E aí, a queixa, né, é uma, mas a questão, como eu já falei na outra aula, pode ser uma questão caracterológica, pode ser um problema de caráter. Mas aí, durante o tratamento, é que a pessoa vai ter essa noção de que aquilo é realmente um problema e não sua personalidade normal. Ok? Bom, mas para a pessoa entrar em tratamento, ela deve concordar com o tratamento. Então, na primeira entrevista inicial, a gente vai expor como é que é, vai expor para a pessoa como é que é o tratamento. Claro que não vai entrar em detalhes, não tem necessidade, mas a gente vai explicar, né, em que consiste um tratamento psicanalítico e vai colocar ali algumas questões que vão fazer parte do contrato analítico. Essa pessoa ela tem que estar de acordo com esse contrato, ela tem que estar de acordo com esse contrato para poder iniciar um tratamento, certo? Uma questão interessante, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso quando a gente falar em técnica psicanalítica, tá? Mas uma questão interessante é que não é porque a pessoa faz uma entrevista inicial ou faz um conjunto de entrevistas iniciais que ela vai entrar em tratamento. As entrevistas iniciais em psicanálise, a gente vai ver isso quando falarmos em técnica, ela vai servir para entender o grau de, entre outras coisas, né, o grau de analisabilidade do paciente, ou seja, aquele paciente é analisável. O psicanalista se sente confortável para encarar aquele caso, psicanalista tem desejo de trabalhar com ele nesse processo, então todas essas questões, não só da parte do paciente, mas da parte do psicanalista,
precisam ser respondidas para que um paciente, para que um tratamento seja levado, né, à sua execução. Tá? Então, tudo isso é definido no contrato analítico, tudo isso é visto nas entrevistas preliminares, que pode ser uma ou mais de uma, se caso o psicanalista ache necessário. Então, tudo isso é decidido antes do início do tratamento. Então, quando uma pessoa entra em tratamento, é porque ela já concordou com o tratamento, tá? E ela concordou, inclusive, entendendo que vai mexer com coisas muito íntimas, coisas que poderão trazer ansiedade, poderão trazer angústia, enfim, todas essas questões, tá? Bora lá. A questão da patologia, né, vai depender do quanto uma determinada situação incomoda o indivíduo. Essa questão é quase igual a outra, né? A gente sabe que sim, né? A psicopatologia vai sempre caminhar nesse sentido e entender o nível, né, de incômodo que aquilo ali traz. Tem pessoas, como eu já falei na outra aula, tem pessoas que têm algumas características que podiam ser encaradas como psicopatológicas e de repente essa característica não influencia, não gera nenhum transtorno na vida e na adaptação desse indivíduo à sociedade. Então, isso aí não é problemático. O indivíduo pode nascer com algum tipo de patologia, se sim, como desenvolver, uma vez que tem influência externa para colaborar com esse processo. Então, eu não acredito que o indivíduo nasce com, principalmente, psicopatologia, tá? Ele pode nascer com uma doença congênita, né? Uma doença hereditária, algo genético, mas psicopatologia é o resultado da interação do indivíduo com o meio. Então, ele vai interagir com o ambiente e o ambiente, né, vai influenciar ou não para a formação de alguma psicopatologia. Então, em psicanálise, a gente entende que a psicopatologia é desenvolvida pelo conflito, né, do psiquismo do indivíduo, das suas pulsões do inconsciente e com as exigências do ambiente. Tá? Esses conflitos podem ter uma origem muito precoce, muito prematura, como é os casos que eu já falei aqui de Winnicott, né, de Winnicott. E o Winnicott, ele identifica que muitas psicopatologias podem nascer antes dos 6 meses de vida, como no caso das psicoses. Segundo o Winnicott, as psicoses têm começo nos primeiros contatos do indivíduo com o ambiente. As primeiras interações com o indivíduo no ambiente pode ali se estabelecer uma relação, uma estrutura psicótica de personalidade. Então, como isso, como isso essas primeiras experiências infantis, elas geralmente são recalcadas, a pessoa, quando é adulta, ela não lembra da sua infância, dos primeiros meses, dos primeiros tempos, ele vai achar que nasceu com aquilo, né? Então, mas a gente sabe que não é. A gente sabe que essas memórias da primeira infância, elas existem, elas estão lá presentes no indivíduo, só que a pessoa não lembra disso. O que fazer quando não encontramos o problema do transtorno em nenhum dos grupos A, B e C? Gente, veja só. Essa questão dos grupos, ele é um enquadramento muito geral, tá? Nem sempre você percebe isso no começo do tratamento, no começo das entrevistas preliminares. É interessante que nas entrevistas preliminares você tenha essa noção diagnóstica do sujeito, né? Mas isso não é claro em todos os casos. Muitas vezes o sujeito ele mostra que tem algumas resistências, né? Tem algumas coisas que às vezes dificulta a compreensão desse enquadramento. Mas a gente tem que entender que a gente está indo sempre do universal para o particular. Né? Esses enquadramentos não é tudo, esses enquadramentos não é tudo que eu diria sobre a personalidade do sujeito. Tá? Esse enquadramento é uma pista de por onde a personalidade do sujeito caminha. É uma pista. É o começo do caminho. Tá? Às vezes isso é mostrado mais claramente, outras vezes não. Outras vezes você vê
isso mais levemente. Mas a partir do momento que você vai apurando seu olhar, você vai entendendo outros processos, você vai entendendo os processos técnicos, você vai entendendo mais sobre a clínica, você vai apurando o seu olhar e você vai tendo mais facilidade de perceber esses transtornos. Muitas vezes esses transtornos não são clássicos, não são puros, né? Eles têm, às vezes, tem uma questão mista entre alguns transtornos, mas as características gerais você já tem condições de perceber. Você percebe quando uma pessoa ela é manipuladora, quando uma pessoa é dramática, quando uma pessoa ela é retraída, ela é inibida. Você percebe quando uma pessoa ela é esquisita, uma pessoa quando tem mania de perseguição. Então, esses aspectos gerais, realmente você percebe. Isso não é tudo, tá? A gente sabe que na psicanálise o que conta muito mais do que isso é a singularidade do sujeito. O que é a singularidade do sujeito? É aquilo que o sujeito tem de dele, a história dele, né? Então eu posso ter 10 borderlines, né? 10 pessoas que se enquadrem dentro de um transtorno de personalidade borderline, mas cada um desses borderlines tem uma luz diferente, ou seja, tem um desenho diferente, ele tem como é que eu diria, um preenchimento diferente. E o que preenche isso é a história do sujeito. Então, é importante a gente perceber isso, porque hoje existem pessoas que identificam uma parte do processo como se fosse o processo todo. Isso acontece muito com pessoas que se dizem treinadores comportamentais. Então, todas essas pessoas que fazem PNL, coach, né, que às vezes se querem se mostrar como conhecedores do psiquismo humano, o que eles conhecem são as generalidades. Tá? Então, eles trabalham com o quê? Com generalizações, com generalidades. Eles trabalham com o universal. Então, eles sabem quais são as características básicas de uma estruturação borderline, sabe. Eles sabem quais são as características básicas de uma estruturação neurótica, pode saber. Eles sabem quais são as características básicas de alguém fóbico, sabe. Mas essas características básicas não é tudo. Para que um tratamento seja realizado de forma completa, se a gente pode falar em completude, né? Porque a gente sabe que nada no mundo é completo, mas se a gente quer que fazer um tratamento mais profundo possível, a gente tem que entender a singularidade do indivíduo. E essa singularidade do indivíduo só se manifesta no processo analítico. E mesmo assim, essa singularidade, ela vai se manifestar, não é de forma muito simples. Ela vai se manifestar depois que o psicanalista vence as resistências, né? Depois, quando o psicanalista tem capacidade de interpretar tanto as resistências de caráter, como as resistências transferenciais. Então, veja só, ninguém mostra aquilo que realmente é de cara. Ninguém mostra. Aí as pessoas acham, dizem assim, mas a gente vai ao ponto. Não existe ir ao ponto. Eu já falei nisso, vou continuar repetindo. Não existe ir direto ao ponto. O ponto neurálgico, né, da neurose ali que aquela pessoa está envolvida, ela está guardado a 7 chaves. E a pessoa ela não vai entregar isso de bobeira. Então, por isso que o tratamento psicanalítico ele é longo. Por quê? Porque nas primeiras sessões é muito complicado a pessoa entregar tudo. Tem pacientes que passam meses resistindo ao tratamento. Entende? Então, isso é a realidade. Então, quando o paciente pergunta para o psicanalista quanto tempo dura, o psicanalista responde o quê? Não sei. E aí, às vezes, é aí que se dá alguns problemas das psicanálises, né? Vamos falar assim, das psicanálises que estão sendo feitas hoje em dia. Por quê? Porque quando um paciente chega para você, uma pessoa chega para você querendo ser analisada, psicanaliticamente falando, óbvio, e pergunta quanto tempo dura um tratamento,
O que vem na sua cabeça é, poxa, se eu disser que demora muito, ele não vai fazer o tratamento. Então, você já está manipulando aquela conversa a partir de então. E isso não pode acontecer em psicanálise. Então, por isso que eu digo que um analista ele tem que ser analisado, porque ele não pode se deixar influenciar por essas demandas, certo? O psicanalista ele pode estar precisando de dinheiro o que for. Ele não pode se deixar influenciar por suas necessidades. Se eu vou fazer um tratamento só porque eu estou precisando do dinheiro daquele tratamento, eu estou me deixando influenciar pelas minhas necessidades e não estou dando prioridade à necessidade do analisando. Não é as minhas necessidades que contam no processo analítico. Isso é muito importante entender, tá? Então, quando uma pessoa chega para o analista e pergunta quanto tempo vai durar, você tem que responder, não sei. Como é que Freud respondia? Freud dizia assim, eu preciso entender como é que você caminha para entender quanto é que tempo duraria o caminho. E mesmo assim, eu não sei. A psicanálise dá garantias? Não, a psicanálise não dá garantias. Mas a gente sabe, pela experiência clínica, que aquele que se submete ao processo de análise, ele cresce emocionalmente muito mais do que aquele que não se submete. Ok? Então, assim, todas essas questões vocês têm que entender. A gente vai discutir tudo isso detalhadamente na técnica. Eu estou dando aqui uma previsão para vocês entenderem o que vem por aí, né? Então, quando a gente estuda a técnica psicanalítica, é exatamente essa maneira de fazer na psicanálise, como fazer na psicanálise, ok? Bom, espero que eu tenha respondido aí essas questões. Bora lá. Elisângela, alguma dúvida sobre a aula anterior, aquilo que nós colocamos na aula anterior? Olá, Elisângela, tá aí. Vocês ficam com a câmera ligada para não acompanhar a aula? Não, estou acompanhando. Aproveitando ali a pergunta da Adriana, uma pessoa que sofre com algum problema desse psicopatológico, ela consegue procurar essa ajuda sozinha ou ela tem que ser levada, no caso, por um familiar? Depende do quadro. Geralmente, quando ela está numa situação de que tem que ser levada por um familiar, ela já está em um quadro bem, bem complicado, né? E geralmente eu costumo dizer assim, uma pessoa para fazer análise, ela tem que ter alguma questão. Ela precisa querer responder alguma coisa, certo? Uma pessoa que chega para fazer análise assim, você está aqui por quê? Não sei, quero me conhecer melhor. Não, isso não é questão para psicanálise. Ela tem que ter algo em si que ela diz assim, eu quero entender por que eu ajo dessa forma, por que eu me comporto assim, por que eu sou assim. Então, ela tem que ter alguma questão. Ela precisa querer responder alguma questão. Tá? Alguém, quando tem um problema muito sintomático, né, que precisa ser encaminhado, geralmente está num quadro de surto, num quadro mais envolvido ou um borderline extremo, né, um quadro limítrofe extremo. Geralmente, a pessoa, quando vai levado, ou está num processo depressivo, né, muito forte. E aí, geralmente, esses casos, é interessante que faça um acompanhamento conjunto, né? Geralmente a pessoa também nesse. Porque, assim, geralmente quando a pessoa está num quadro desse, geralmente ela já procura um psiquiatra. Ela dificilmente procura um psicanalista. Quando ela está num quadro desse, um processo muito doentio, geralmente ela vai logo para um psiquiatra. Tá? E aí a gente sabe que o psiquiatra já vai entrar com uma questão medicamentosa e coisa e tal. O ideal seria que ela procurasse uma terapia conjunta, né? Psiquiatra e um psicanalista ou um psicólogo. Ok? Então, vamos lá. Só mais uma outra perguntinha. O psicanalista, ele sempre, será que vai estar preparado para atender essas situações quando acontecer algo que ele entende que não está na alçada dele? Ele simplesmente vai dizer que não é para ele vai encaminhar para um outro profissional? Sim, sim. Se você não se sente preparada,
Se você percebe que tem um caso que vai exigir muito de você e você não se sente preparado para isso, você tem duas opções. Você busca uma supervisão, tá? Gente, supervisão, uma coisa muito interessante é que supervisão e análise, ela não faz uma vez no processo. Então, por exemplo, eu fiz alguns cursos, né? Psicanálise, não fiz só um. E eu fiz um curso, a minha primeira formação foi na época de 89, por aí. Não, foi 98, 99, 97 a 99. Nesse período eu fiz análise, fiz supervisão. Em 2015 eu fiz um outro processo. Tem que fazer análise, como eu tinha muito tempo, tive que fazer análise novamente, supervisão novamente. Então, assim, muitas vezes você precisa voltar para a supervisão, voltar para a análise. Então, mesmo um analista formado, que já seja atuante, que já tenha feito algum processo, se ele sente alguma dúvida sobre algum caso que ele está pegando, é natural que ele recorra novamente a um supervisor. Então, ele vai pedir uma ajuda a um profissional mais experiente e esse profissional vai atuar como supervisor daquele caso. Então, o supervisor é só para o aluno ter informação. Então, muito psicanalista pega um caso, às vezes, que nunca pegou, um caso muito complicado, que não se sente preparado, ele pode pedir ajuda de um supervisor. Ou, se ele não quiser fazer supervisão, não estiver podendo fazer supervisão naquele momento, ele pode encaminhar esse caso para um outro paciente. Tá? Quando o psicanalista pega um caso sem estar preparado, isso é demonstrado no processo. Tá? Isso gera um processo de falta de confiança daquele que buscou o analista. Então, você tem que pegar um caso se você nota que você está preparado para assumir aquele caso. Mais Mas algum? só mais uma. Tem várias. Acontece de, às vezes, o próprio psicanalista se envolver com as questões do analisando e, de repente, se envolver na história dele e depois precisar de alguma ajuda por conta de Sim, todo esse envolvimento? Isso acontece? acontece, claro. É por isso que um psicanalista ele tem que fazer análise. A gente costuma dizer que a análise é que blinda mais ou menos esse comportamento de envolvimento, tá? O que blinda isso é o processo de análise. O que faz você entender que aquilo ali não é com você, não é seu, né? É o processo de análise. Então, se você é um profissional que passou por análise, passou por supervisão, você vai entender que aquela demanda do paciente ali não é com você. Tem um cara, acho que você conhece, Alexandre, o Saulo, ele, numa das aulas dele, ele fala assim: você tem que escrever na mão, quando você está atendendo uma frase que é muito importante para todo psicanalista ou psicólogo. A frase é: não é comigo. Então, veja só, você escreve na sua mão isso e fica o tempo todo lá, ó, não é comigo. Tudo que o paciente. A gente está entrando mais em questões técnicas, mas a gente vai falar sobre as questões técnicas nas aulas de técnica. Mas vamos entender aqui. Vou fechar essa janela. O paciente, por exemplo, vai ter atitudes com o psicanalista que ele vai dizer que é um psicanalista, mas não é um psicanalista. Essas são as questões transferenciais, ou seja, o paciente está revivendo situações do passado com o analista. Ele se comporta com o analista como ele se comporta com figuras do seu passado, da sua história. Então, isso aí, a mente dele arruma uma desculpa, por exemplo, um paciente que se zanga com uma interpretação psicanalítica. Esse cara não me entende, esse cara está me deixando mais confusa, ele está fazendo isso. E essas reclamações são uma projeção transferencial de situações que ocorreram no passado, não é com o analista. Por isso, né, que a gente defende na psicanálise uma neutralidade, que o psicanalista não tenha envolvimento com aquela pessoa para que as relações não se confundam no processo analítico. Tá? Então, isso é muito importante entender. Então, o psicanalista ele vai ter várias situações ali, vários
questões no relacionamento com o analisando, que o analisando está transferindo para ele, tá? Afetos que são direcionados para uma pessoa do seu passado. E esse é o processo que é analisado dentro do processo psicanalítico, que é o processo de transferência. Quando isso acontece, quando a transferência acontece, esse é o processo. É aí que a análise acontece. A psicanálise, ela acontece na análise das transferências. Agora, essa transferência pode ser positiva ou pode ser negativa. Se ela for positiva, ela pode ser inclusive erótica. Por exemplo, um paciente pode achar que está apaixonado pelo analista. É uma transferência erótica, né? Então, por exemplo, ele não está apaixonado pelo analista. Isso aí é uma ilusão, é uma fantasia da cabeça dele, que é uma transferência, porque ele está revivendo alguma situação do passado, tá? E o analista tem que ser analisado para não cair nessa história, não cair nesse engodo. Bora lá, mais alguma? No caso de o psicanalista também acontecer de precisar ser analisado, né? Ele relata nessa questão o envolvimento dele com analisando alguma situação que aconteceu ou não é permitido falar? Não, tudo. Gente, olha, numa análise, num processo analítico, você tudo é falado, tudo é falado. Não existe nada que seja proibido em análise, tá? Em termos de fala. Por exemplo, se o paciente disser que quer lhe matar na análise, você tem que deixar ele falar isso. É um desejo que ele está expressando e que tem que ser analisado. Ele não pode fazer, tá? Então, por exemplo, o paciente pode chegar para você e dizer, rapaz, eu estou com tanta raiva de você que eu tenho vontade de lhe dar um murro na cara. Ele pode falar isso, é um direito dele falar isso, é um desejo, e é uma coisa que está dentro dele, que ele está passando ali, e isso tem que ser interpretado, isso tem que ser elaborado, isso tem que ser analisado. Tudo, 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 tudo. Entenda, gente, olha, um analista, ele tem que estar preparado, e essa preparação do analista se dá onde? Bora, respondem aí. Na própria análise, não é, professor? A própria análise. Então, essa preparação do analista se dá na análise. Então, por exemplo, um analista, por exemplo, que não esteja preparado para ouvir as histórias sexuais mais absurdas e cabeludas do mundo, não pode ser analista. Tá? Se eu tenho uma religião e o cara é ateu, e aquele ser ateu dele me incomoda, eu não estou preparado para fazer aquela. Então, um analista é alguém que não tem gosto, não tem preferência, não tem time, não tem partido político, não tem nada. O analista é alguém vazio. Entende? Essa é a grande dificuldade do processo analítico. Gente, mas estamos entrando mais em técnica. Bora nos ater à psicopatologia. Vamos colocar as dúvidas mais especificamente aos transtornos. Tem alguma dúvida sobre a questão dos transtornos? Professor, eu não sei se pode entrar como uma dúvida, mas e quando existe, né, o cliente sabe que ele tem um determinado problema, ele sabe que determinadas atitudes vai resolver o problema deles, mas ele não quer ter essa atitude. O que significa isso? E ele não quer ter essa atitude. Simples assim. Agora, o nosso porquê não está aí. A nossa análise não está aí. Entender que uma pessoa tem que tomar uma atitude e não toma, isso aí é muito fácil, gente. Não precisa ser um psicanalista para isso. Por exemplo, eu tenho uma amiga que está envolvida num relacionamento super tóxico e ela não toma a atitude de sair desse relacionamento. Eu sei disso. Sim, mas isso não é a questão. Isso não é a questão. Todo mundo sabe, todo mundo que é amigo dessa pessoa pode saber disso. Entende? Não é isso, tem nada a ver. O nosso porquê, a interrogação está por que ela não consegue sair disso. O que é que influencia? O
qual é a dinâmica psíquica envolvida que influencia a ela não querer tomar essa decisão? Essa é a questão. É isso que eu falo para você, da diferença dos coaches para os psis, né? Quando eu chamo de psi, eu chamo de psicanalistas e psicólogos. Então, os coaches, ele identifica comportamentos errados. Todo mundo identifica. Até um amigo próximo identifica um comportamento errado. Uma pessoa sabe quando uma pessoa está tendo um comportamento destrutivo. Você já teve algum amigo seu que você diz, esse comportamento de fulano é destrutivo. Ele vai se dar mal por causa disso, sabe? A grande questão não é identificar um comportamento. A grande questão é identificar o porquê dessa pessoa sempre atuar com esse padrão de comportamento. E isso aí está imbricado na história da pessoa, na singularidade, na personalidade que ela desenvolveu, no caráter que foi desenvolvido, as couraças caracterológicas, como chama Reich, ou no falso self, como chama o Winnicott. Então, como é que ele desenvolveu esse falso self? Essa é a nossa tarefa. Como é que ele desenvolveu essa carcaça, né? Essa couraça de caráter? Esse é o nosso trabalho. Não é identificar que a pessoa tem um comportamento errado ou que um comportamento prejudicial. Isso aí é fácil. Então, qualquer pessoa faz. Entendeu? Vamos lá. Mais alguma pergunta relacionada aos transtornos, ao distúrbio, à percepção dos transtornos? De toda forma, essas questões mais técnicas, né? Vamos dizer que foi como é que o pessoal fala, Nelson, do filme? Quando você diz o filme que vai acontecer? É spoiler. Spoiler? Pronto. Bora lá. É um spoiler das aulas de técnica psicanalítica, né? Já estou dando um spoiler aqui nessa aula. Você já vai entendendo mais ou menos o que vai vir nas aulas de técnica. Mas bora lá. Mais alguma questão? Se vocês não tiverem mais nenhuma questão, vamos entrar no assunto da aula de hoje, que é onde a gente vai detalhar um pouquinho os transtornos, né? Vamos tentar detalhar aqui um pouco sobre os transtornos de cada grupo, ok? Então, bora lá. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, a gente já falou sobre a questão do caráter, né? Sobre a questão do caráter que é desenvolvido, né? As formas defensivas que a pessoa vai estabelecer para lidar, né, com as situações, né? Isso vai dar o brilho, né, a cada tipo de transtorno, né? A gente já falou na aula passada sobre a relação do sintoma e do caráter, né? Quando eles são egossintônicos ou egodistônicos. A gente falou um pouquinho já da questão da DSM. E agora vamos entrar aí nos transtornos do grupo A, ok? Então, bora lá. Transtorno de personalidade, grupo A. Eu vou colocar aqui algumas descrições, tá? Que estão lá no DSM-5. Então, existe um manual, já falei para você na aula passada, que é o DSM-5, que é um manual que vai trazer todos esses transtornos. Se vocês puderem adquirir esse manual, maravilha. Sempre muito importante você adquirir esses manuais, tá? Existem livros que você não lê uma vez só. Existem livros que são livros de consultas, aqueles vademecum, né? São livros de consulta. São livros que você sempre vai precisar estar lendo, vai precisar estar consultando. E a bibliografia que eu falei aqui, né? A psiquiatria psicodinâmica de Garber. Falei aqui de Nancy McWilliams, né? De diagnóstico psicanalítico. Então, são livros que você vai ter para você, que você sempre vai estar lendo, vai estar sempre consultando. E o DSM-5, que é básico, né? Então, bora lá. A gente vai estar aqui. A gente sabe, já falamos dos 3 grupos, né? O grupo A, que são os esquisitos e persecutórios. Persecutórios são aqueles que têm mania de perseguição.
O grupo B, os dramáticos e os manipuladores. E o grupo C, os inibidos e ansiosos. O que é inibido? Aquela pessoa que quer fazer uma coisa e não consegue porque existe alguma coisa que inibe. Qual é a inibição? Muitas vezes a inibição que vem de dentro do superego, das exigências do superego tirânico e etc, etc. Tá bom? Então, a gente tem nesse grupo 3 transtornos, né? A gente tem o transtorno paranoide, nós temos o esquizoide e nós temos o esquizotípico, tá bom? Eu não vou detalhar muito aqui, mas vocês vão ler depois nesses livros, né? Tanto na psiquiatria psicodinâmica como no diagnóstico psicanalítico de Nancy McWilliams, vocês vão ter os detalhes. E o importante, gente, é o seguinte, aqui eu vou falar de características gerais, tá? Vou falar de características gerais. No livro de Nancy, no livro de Gabbard, né, que o nome não é Gabbard, é Gabbard. Toda vez eu me atrapalhei com o nome de Gabbard. Então, nesses 2 livros, ele traz tanto as características como os processos dinâmicos envolvidos. Então, quando a gente fala de processos dinâmicos, né, a gente está falando que são a interação das instâncias psíquicas, né? Então, quando a gente está falando de processo dinâmico, a gente está falando da interação dessas instâncias. Como é que essas instâncias estão interagindo para dar origem a esse transtorno? Ok? Entendido até aí? Então, bora lá. Transtorno de personalidade paranoide. Eu vou ler aqui para vocês uns trechinhos para vocês entenderem. Desconfiança e suspeita invasiva em relação aos outros, tá? De forma que seus motivos são interpretados como malévolos, que começa no início da vida adulta e está presente numa série de contextos. Então, ele começa dizendo aqui que a característica geral desse transtorno é desconfiança e suspeita invasiva em relação aos outros. Então, aquela pessoa que desconfia demais dos outros, que suspeita demais dos outros, tudo que o outro faz tem o intuito de prejudicar, sabe? A pessoa sempre está tramando alguma coisa contra ela, a pessoa falou alguma coisa que ela nem queria falar, às vezes é uma frase mal colocada, é uma frase infeliz, a pessoa, não, é com isso aí, ele está querendo me prejudicar em algo, então isso aí a gente já entende que a pessoa pode ter, né, a personalidade dela pode estar caminhando para uma personalidade paranoide. Então, bora lá. Suspeita sem fundamento suficiente. Geralmente, essa suspeita não tem fundamento suficiente de estar sendo explorado, maltratado ou enganado, tá? Preocupa-se com dúvidas infundadas. Preocupa-se com dúvidas infundadas acerca da lealdade e da confiabilidade. Uma pessoa ciumenta demais num relacionamento pode ter um transtorno paranoide. Reluta em confiar nos outros por um medo infundado que as informações possam ser maldosamente usadas contra si. Interpreta significados ocultos de caráter humilhante ou ameaçador em observações ou acontecimentos benignos. Então, veja só, até nos momentos que não é um acontecimento ruim, até no momento que é um acontecimento bom, essa pessoa sempre tem uma interpretação de, não, tem alguma coisa por trás. Aquela coisa, ele está me tratando assim porque algum problema tem. Ele está tentando alguma coisa, está querendo fazer alguma coisa. Então, notem que são questões geralmente infundadas. Você procura um fundamento, né? Geralmente aquela pessoa que tem ciúme da pessoa, e você pergunta para a pessoa assim, mas ela já te traiu? Você diz, não. Ela vai para muitos lugares que você não sabe onde ela está, a pessoa diz não, mas mesmo assim ela não consegue confiar, ela fica em dúvida. Então a gente entende que pode ter uma personalidade paranoide ali. Percebe ataques a seu caráter ou reputação que não são percebidos pelos outros. Então, coisa que ninguém vê, ela vê. E reage rapidamente com raiva ou contra-ataca esses ataques, ou seja, a pessoa fala alguma coisa que ela nem teve intenção de te magoar, de te ferir ou de te humilhar. Você já percebe isso como uma humilhação, como um ataque, você já reage e já contra-ataca. Então, é mais ou menos por aí.
tem suspeitas recorrentes, né, e infundadas quanto à fidelidade do cônjuge ou do parceiro sexual. Então, essas são as características principais daquelas pessoas que podem ter uma personalidade paranoide, ok? Aí, quando eu falo essas características para vocês, vocês podem perceber que já aparecem várias coisas na cabeça de vocês, né? Você já começam a achar várias coisas. Rapaz, ó, eu já agi assim de determinada maneira. Fulano age assim, ó, meu namorado agiu assim. Então, você já vai, já é mais aquele movimento, né? Do geral para o particular. A partir dessas características de cada transtorno, vocês vão particularizando mais a situação. Então, bora lá, vamos continuar. Vamos falar agora do transtorno esquizoide, tá? Que é o segundo transtorno do grupo. Então, bora. Transtorno de personalidade esquizoide. Um padrão global, antes de falar sobre isso, sempre lembrar, gente, esses tipos de transtornos, eles estão agrupados no mesmo grupo porque eles têm semelhanças, né? Então, ele tem muitas semelhanças entre si. É isso, às vezes, pode confundir. Então, se eles estão juntos, é porque tem coisas semelhantes. Então, vai ter coisas semelhantes, mas vai ter algumas questões que podem ser diferenciais, né? É o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Bora lá. Um padrão global de distanciamento das relações sociais. Aí já entra, né, o caráter do distanciamento das relações sociais. E uma faixa restrita de expressão emocionais em contextos interpessoais, ou seja, aquela pessoa travada, que não expressa sentimento, não expressa emoções em suas relações. E que se manifesta no início da idade adulta, que está presente em vários contextos. Então, sempre, em cada transtorno, ele sempre coloca esse sufixozinho aí, né? Se manifesta no início da idade adulta e está presente numa variedade de contextos. Por que ele tem o cuidado de falar isso? Início da vida adulta. Por quê, gente? Porque na adolescência, por exemplo, existem muitas coisas que acontecem na adolescência. A adolescência, por si, ela já é um transtorno, né? Então, o período da adolescência, por si, já é um transtorno, ok? Então, já é transtornado. Então, cuidado para vocês não patologizarem um adolescente, é muito complicado. Então, geralmente, os transtornos eles se evidenciam na vida adulta, quando a pessoa já deveria ter passado aquelas crises da adolescência, né? Ela já deveria estar com uma certa maturidade que não está, então aí você já começa a entender que pode ter um transtorno ali já desenvolvido, tá? Não que adolescente não possa ter um transtorno, pode, mas isso tem que ser analisado com calma. Então, quais são algumas características da personalidade esquizoide, né? Não deseja, nem gosta de relacionamentos íntimos, uma pessoa que se exclui de relacionamentos íntimos, né? Inclusive fazer parte de uma família. Então, quando a pessoa se sente deslocada dentro da sua própria família, você já pode imaginar que pode ter um transtorno esquizoide por aí envolvido. Quase sempre opta por atividades solitárias, manifesta pouco, se algum interesse em ter experiências sexuais com o parceiro, seja uma pessoa que nem liga para sexo nem nada, tem prazer em poucas atividades, se alguma outra perdida, não tem amigos íntimos ou confidentes, outros que não parentes de primeiro grau, ou seja, amigos íntimos que ele fala, outros que não sejam parentes de primeiro grau. Mostra-se indiferente a elogios e críticas, demonstra frieza emocional, distanciamento e embotamento afetivo. Então, você percebe que as relações afetivas dessa pessoa são meio embotadas, sem cor, embaçada, ela não tem aquele brilho, ela não se envolve afetivamente com as pessoas, tá? Então, essas são algumas características. Eu vou deixar depois no curso esse texto aqui que eu trabalho aí essas características, tá bom? Mas nos livros que eu falei, esse texto está lá presente. Bora falar um pouquinho agora do padrão de comportamento esquizotípico, tá? Que é um outro transtorno. Um padrão global de déficits sociais e interpessoais marcado por desconforto agudo. Entenda, desconforto agudo
e reduzida capacidade de relacionamentos íntimos. Então, o esquizotípico e o esquizoide, ele tem muito a ver, né? São relações muito próximas. Além de distorções cognitivas ou perceptivas e comportamentos excêntricos. Então, aí já entra a questão dos comportamentos excêntricos, as distorções de percepção, de cognição, tá? Aí ele coloca também novamente aqui, se manifesta no início da idade adulta e está presente em uma variedade de contextos. Ou seja, o que é estar presente em uma variedade de contextos? É quando ele se comporta dessa forma em vários contextos. Porque, por exemplo, uma pessoa pode se sentir mal, se sentir não confortável em um determinado contexto. Então, naquele contexto, ela não se sente bem, se sente confortável. Beleza, até aí normal. Mas se em vários contextos ela se sente assim, aí já é uma indicação de um processo mais psicopatológico. Bora lá para as características gerais, né? Ideias de referência, né? Quando ele fala aqui de ideias de referência, são delírios, né? Aí já começa mais uma coisa mais de delírio, de alucinação, né? Crenças bizarras ou pensamento mágico que influenciam o comportamento, tá? E não estão de acordo com as normas da subcultura do indivíduo. Isso aqui é muito interessante, ó. Crenças bizarras ou pensamento mágico que influenciam o comportamento que não estão de acordo com as normas da subcultura do indivíduo. O que é isso, gente? É uma pessoa que acha que ela tem poderes de controlar as pessoas. Então, acontece alguma coisa, ela diz assim, aquilo ali foi eu que fiz porque eu tive tal reação. Então, imagine, uma pessoa religiosa, num grau de psicopatologia, ela pode achar que ela tem um poder maior, até mesmo do que essa dita religião ou dita relações religiosas confere. Tá? Então, tem pessoas aí que se vê numa grandeza tão grande, que se acham tão especiais, que dizem assim, olha, eu influencio, eu faço com que as pessoas tenham pensamentos ruins, e geralmente elas entram num delírio aí desse tipo, tá? Pensamentos mágicos, gente. Pensamento mágico é uma coisa até que a gente está vendo muito hoje em dia, né? Que é o pensamento de que alguma coisa de forma mágica vai resolver alguma situação, e às vezes a gente sabe que não é assim. Então, tem muito cuidado com isso aí, né? Às vezes, as pessoas com uma tendência a uma personalidade mais esquizoide pode se envolver muito facilmente com essas questões de espiritualidade, religiosidade, etc. Pensamento e discurso bizarro, ou seja, metafórico demais, estereotipado. O que é metafórico demais? É uma coisa assim muito sem sentido, uma coisa muito simbólica demais. Afeto inadequado ou constrito, ou seja, demonstra pouco afeto. Aparência ou comportamento esquisito, peculiar ou excêntrico. Então, ela tem comportamentos esquisitos. Tá? Não tem amigos íntimos, confidentes, igual aos esquizoides, né? Ansiedade social excessiva, que não diminui com a familiaridade, ou seja, mesmo ela estar num lugar que é familiar, ela tem uma ansiedade social muito grande ali, aguda, né? Associado geralmente a temores de paranoias, julgamentos acerca de si própria. Tá? A pessoa se julga a pior pessoa do mundo, alguém persegue ela porque ela é ruim, porque ela é a pior pessoa do mundo. Então, são indícios aí dessa personalidade mais esquizoide. Né? Essa personalidade mais esquizotípica. Ok? Gente, então entramos. Aí esses são os transtornos do grupo A. Ok? Vocês já entenderam isso aí? Alguma pergunta sobre essa questão, as questões que eu coloquei aqui agora? Ainda nenhuma pergunta, professor. Pronto, então bora seguir, tá? Vamos lá para o grupo B. Eu estou dando aqui as características e vocês vão aprofundar esse conhecimento aí, tá bom? Vamos lá para o grupo B. O grupo B
né? Bora ver. Os tipos que fazem parte desse grupo são normalmente os que mais enganam os psicoterapeutas recém-formados. Então, tem um grupo aí que todo psicanalista recém-formado tem que ter cuidado, é com as pessoas desse grupo B. Porque eles são o quê? Dramáticos, manipuladores, né? E esse drama deles é para manipular. Existem pessoas que manipulam através da força, impondo a sua vontade, e existem pessoas que manipulam outras através do drama. Ah, eu vou me matar, eu não consigo viver sem você, se você me deixar, eu vou me suicidar. É um drama, mas que tem o intuito de manipular o outro. Então, notem, este grupo B são um grupo de pessoas que têm essas características, tá? Podem ser muito sedutores, né? E levando os psicólogos, os psicanalistas a se sentirem muito especiais e capazes. Então, gente, uma coisa que eu sempre digo muito, elogio em análise é um problema, é um perigo. De quê? De um analista se sentir muito... todo analista gosta de uma transferência positiva, né? De um elogio, de ser elogiado. Gente, tudo isso faz parte do processo. A pessoa pode estar te elogiando para te enganar, para te manipular, para esconder o que tem ali por trás. Gente, se ela está com um problema, se essa pessoa convive com esse problema, possivelmente esse problema já tenha ganhos secundários. Ou seja, quais são os ganhos secundários? São vantagens que essas pessoas adquiriram por ter esse determinado problema. Então, nem sempre quando a pessoa vai para a análise, ela está numa briga, ela está numa vontade de curar e numa vontade de não curar. Entende? Porque se ela se cura, por outro lado, ela se livra de um problema, mas, por outro lado, ela se livra de algumas vantagens que ela adquiriu. Então, às vezes, um elogio em análise é uma enganação, um método de manipular, né? Muitas vezes, tem pessoas que manipulam o psicanalista para mostrar para ele que ele é fraco, que o trabalho dele não é bom, que ele é um péssimo profissional, tá? Por exemplo, um psicanalista homem mal analisado que acha que uma mulher está se insinuando para ele porque está apaixonada por ele, a cara cai no engodo. Depois ela sai, ela tira o corpo fora, é um comportamento típico dos histéricos, ela tira o corpo fora e diz, tá vendo que você não é psicanalista porra nenhuma? Hã? Existem pessoas que fazem isso na vida real. Vocês já devem ter tido contato com pessoas que seduzem alguém só para ver até onde aquela pessoa vai. Eu vou dar aqui corda aí para ver até onde ele vai. Aquela pessoa, ela está sendo manipuladora, ela está sendo enganadora ali naquela situação. Então é preciso ter muito cuidado, tá? Bom, aí nesse grupo nós temos o quê? Primeiro os borderline, que são um padrão bem interessante, que muitas vezes se mostram logo de cara. É um padrão de instabilidade nos relacionamentos interpessoais. Então, o que é que caracteriza o borderline? A instabilidade. Tá? Então, por exemplo, ela tem uma autoimagem, né? A estabilidade de quê? A estabilidade da autoimagem, dos afetos, impulsividade, tá? Então, essas aí são as características gerais desse comportamento borderline, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes está bem com você, outra não está. Às vezes ela fala com você sorrindo, às vezes ela acha que você tem uma coisa contra ela. Então, pode ter aí um transtorno borderline envolvido. Vamos ver as características gerais aqui. Esforços frenéticos no sentido de evitar o abandono real ou imaginário, ou seja, aquela pessoa sempre acha que vai ser abandonada. Então, uma característica muito forte do comportamento borderline é que aquela pessoa sempre acha que vai ser abandonada. E muitas vezes ela espera ser abandonada. Então, muitas vezes ela provoca uma pessoa, ela está no relacionamento, ela provoca, cria briga, cria problema, até a pessoa abandonar ela, para reforçar a crença de que ela é a abandonada. Então, é uma coisa meio louca mesmo, né? A pessoa fica dizendo assim, não, é isso, você está assim. Quando o cara se reta, ela está vendo, sabia que estava assim. É o que a gente chama de identificação projetiva, que é um dos principais mecanismos de defesa que estão envolvidos
nos transtornos borderline. Quando a gente estuda os transtornos, quando você estuda a dinâmica disso, você vai se aprofundar na dinâmica, você vai ver que cada uma dessas personalidades, elas vão se utilizar de mecanismos de defesas diferentes. Então, vamos entender grupo A como um grupo mais primitivo, as defesas mais primárias, e o grupo C como as defesas mais secundárias, defesas mais trabalhadas. Depois a gente vai ver isso na aula de mecanismo de defesa, do curso, você tem isso mais detalhado. Tá? Então, eu vou entender que esse grupo de borderline ele tem mecanismos de defesa assim, mais intermediários, né? Mas é possível que eles utilizem de mecanismos de defesa mais primitivos, como cisão, como, né? Mas, geralmente, eles podem utilizar, algumas vezes, mecanismos de defesa mais secundários, algumas vezes mecanismos de defesa mais primários, mas eles ficam, muitas vezes, ali no meio time, ali, né? Aqueles mecanismos de defesa mais intermediários. Perturbação de identidade, né? Instabilidade acentuada e persistente na autoimagem do sentimento do self, né? Como a pessoa se vê. Instabilidade, pelo menos em duas áreas potencialmente prejudiciais à própria pessoa. Então, ela tem instabilidade geralmente financeira, sexo, abuso de substâncias, direção imprudente. Se ela tiver instabilidade em alguma dessas áreas, né? Relacionamento afetivo, pelo menos duas dessas áreas ela vai ter. Recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas de comportamentos automutilantes. Aquelas pessoas que se cortam, que auto se mutilam, que têm uma tendência a suicídio, né? Instabilidade afetiva, tá? Devido a uma acentuada reatividade de humor, ou seja, tem uma instabilidade de humor muito grande, como a gente já falou. Sentimentos crônicos de vazio, raiva inadequada ou intensa, dificuldade de controlar a raiva, tá? Ideias paranoicas de perseguição, né, transitórias, relacionadas a estresse ou a graves sintomas dissociativos, ou seja, eu vejo só o lado ruim das pessoas, não vejo o lado bom das pessoas, isso é dissociação, ok? Então, essas são as características principais aí daqueles que têm o transtorno borderline, tá? Vamos lá. Transtorno narcisista. Gente, se não der para terminar todos os transtornos, eu vou tentar aqui adiantar. Personalidade narcisista, tá? Um padrão global de grandiosidade, tá? Ou a fantasia ou o comportamento. Necessidade de admiração, falta de empatia. Então, quais são as características gerais? A pessoa que se sente muito grande. Eu sou sempre bom, ela tem uma necessidade de sempre estar afirmando, não, porque eu sou muito bom. Olha, meus pacientes sempre dizem que eu sou muito bom. Olha, eu sempre... Ela tem essa necessidade de estar sempre se autoafirmando. Essa necessidade de estar sempre sendo elogiada. Se você não elogiar, ela já fica chateado. Então, ela tem uma necessidade. Geralmente, o transtorno narcisista, ele é gerado muito em decorrência de uma infância de negação, uma infância de... Como é que eu diria? Que foi humilhado, né, pelos pais, que foi muito criticado. Então, eles têm uma necessidade muito grande de ser elogiados, de se sentir grandes, né? Tem uma necessidade de grandeza muito grande. Aquela pessoa que tudo que ela faz é maravilhoso, sabe? Essa pessoa tem um transtorno narcísico. Então, bora lá. Quais são as características? Sentimento grandioso acerca da própria importância, ou seja, exagera as realizações, os talentos, né? Espera ser reconhecido como superior, sem realizações à altura. Então, entenda. Não é que a pessoa seja boa e queira ser reconhecida por isso. É que ela tenta ser boa e não é. Ela quer ser reconhecida por uma coisa que ela não faz, que ela não tem. Ou seja, ela se diz muito inteligente, mas quando você vai lá analisar aquela inteligência, você nota que não tem inteligência ali. É aquela pessoa que aprende as superfícies da coisa para tentar impressionar os outros. Então, o narcisista tem muito isso. Então, eu domino o assunto? Não. Eu domino aqui aquela superficialidade. Eu li ali, eu decorei coisas,
como aquela inteligência de internet. O cara decorou, ele viu na internet um artigo, decorou isso, e aí vai numa conversa para se sentir grande, para se sentir bom, ele fala sobre aquele artigo que ele decorou. Mas ele não aprofunda isso, ele não consegue aprofundar esse conhecimento. Por quê? Porque ele não tem esse conhecimento. Ele precisa apenas de uma superfície para mostrar ali como uma casca, para que ele possa ser admirado por aquilo. Mas a profundidade ele não tem. Preocupação com fantasias, né? De ilimitado sucesso. Ou seja, gente, quando eu ler essas características, vocês vão entender como hoje nós estamos cercados de personalidade narcisista. Esses grandes autores aí da internet, né? Não sei se vocês já notaram, quando vocês veem aí, fulano de tal, hipnoterapeuta, é o mais famoso do Brasil. Todos eles são mais famosos. Eu, um dia desses, fui analisar uns 10. Cada um deles dizia, eu sou o mais reconhecido do Brasil. Todos eles diziam a mesma coisa. Que eu sou o mais famoso. Um dia desse, eu fui ver um perfil de um desses caras aí, uns criadores de conteúdo desse, e ele dizia assim, veja que coisa absurda, aonde está chegando a loucura desse pessoal. Especialista em liderança e inteligência emocional desde os 13 anos de idade. Pelo amor de Deus, gente. Quem é especialista em inteligência emocional aos 13 anos de idade? Pelo amor de Jesus. Gente, a pessoa não entende nem as próprias emoções aos 13 anos de idade. Então, veja a que nível de loucura muitos desses produtores aí, que são os famosos, que botam um paletó, vai para um lugar luxuoso para dizer que é o tampa nisso, e não são porra nenhuma. Desculpe até a forma de falar. Abra o olho de vocês com esses grandes produtores de conteúdo. Tá? Muitas vezes, conhecimento superficial ali que engana as pessoas. Presunção, ou seja, possui expectativas irracionais de receber um tratamento especialmente favorável, aquele que acha que tem que ser tratado melhor do que todo mundo. É explorador em relacionamentos interpessoais, isto é, tira vantagens de outros para atingir os seus próprios objetivos. Gente, analisem. Tá? Então, pessoas que utilizam, né, essa manipulação para tirar vantagem de pessoas para atingir seus próprios objetivos estão geralmente nessa base aí do caráter narcísico. Ausência de empatia. Então, ele reluta em reconhecer ou identificar com sentimentos e necessidades alheias. Não interessa, o outro não interessa para ele. O que interessa é o objetivo dele. Para ele atingir o objetivo dele, ele engana, ele mente, ele diz que é mestre nisso, que é doutor naquilo, que é uma... Entendeu? Atingir o seu objetivo, ele não está nem aí para a pessoa. Tá? Ou seja, eu vejo, infelizmente, muito isso nesses também produtores de conteúdo. Você compra um curso do cara, nunca você consegue falar com o cara, nunca, você não consegue tirar uma dúvida, você não consegue entrar em contato com a pessoa, você não consegue que ele responda uma pergunta sua, nunca. Por quê? Porque o cara é muito importante, porque o cara é muito famoso, às vezes nem é, mas ele quer se mostrar assim para você achar que ele é importante mais do que o que ele realmente é. Frequentemente sente inveja de outras pessoas ou acredita ser alvo da inveja alheia. Tá? Comportamentos e atitudes arrogantes e insolentes. Então, essas aí são as características, né? Muitas características aí do transtorno narcisista. Bora lá, adiantar aqui para essa aula não ficar com 3 horas. Personalidade antissocial, tá? Nesse grupo ainda. Personalidade antissocial. Deixa eu ver quantos tem aqui. Tem a histérica histriônica. Eu acho que eu vou deixar o outro grupo, né? Não, vamos ver. Outro grupo é pequenininho também, dá para a gente terminar hoje. Olha lá, personalidade antissocial, um padrão global de desrespeito e violação dos direitos alheios. Então, tudo que for relacionado à violação dos direitos do outro é um perfil de personalidade antissocial. Geralmente quem rouba, geralmente quem mata, geralmente quem comete delitos, às vezes até pequenos delitos, ou seja, tudo que ele sobe, ele tem uma regra social, ele quer burlar essa regra, ele quer
não fazer. O cara que mente sobre um curso, sobre um título, então ele tem uma personalidade antissocial, ou seja, ele burla as regras sociais. Característica: incapaz de adequar-se às normas sociais com relações a comportamentos lícitos, né? Indicada pela execução repetida de atos que se constituem motivo de detenção, ou seja, de roubos, de atos e crimes. É uma pessoa que é propenso a cometer crimes. Propensão para enganar, indicada por mentir repetidamente, usar nomes falsos ou ludibriar os outros para obter vantagens pessoais. Impulsividade ou fracassos em fazer planos para o futuro. Irritabilidade, agressividade, indicada por repetidas lutas corporais ou agressões físicas. Desrespeito irresponsável pela segurança própria ou alheia. Daí você tira esse momento político, né, que a gente está vivendo. Irresponsabilidade consistente, ou seja, ela é sempre irresponsável. Indicada por um repetido fracasso em manter um comportamento laboral consistente ou de honrar obrigações financeiras. Ausência de remorsos, indicada por indiferença ou racionalização por ter ferido, maltratado ou roubado alguém. Então, essa pessoa, bora botar os políticos aí nesse grupo, né? Ele sempre vai ter uma defesa, uma desculpa para o que ele fez de errado. Então, quando você vê uma pessoa que sempre está fazendo coisa errada e sempre está arrumando uma desculpa para a coisa errada que fez, é porque ela tem um comportamento antissocial. E bora lá para o último quadro desse grupo, que é os histéricos e estriônicos. Então, bora lá. Um comportamento global de excessiva emotividade, já os histéricos são emotivos excessivamente, né? Está no grupo dos dramáticos e manipuladores. Busca de atenção que se manifesta no início da vida adulta, ou seja, pessoas que querem chamar atenção demais, né? Pessoas que chegam no lugar e querem chamar atenção, ou seja, chega para lacrar. Então, é possível que aí esteja se desenvolvendo uma personalidade histérica, né? Geralmente, pessoas que seduzem o outro e depois não querem, ele só quer chamar atenção, né? Ele não se liga afetivamente com as pessoas, eles querem conquistar para ter o outro no seu domínio e sendo manipulado. Pessoas que gostam de manipular as relações de trabalho, né? Pessoas que compram os colegas de trabalho ali com doce, com lanche, e aí depois quer que os colegas de trabalho se comportem como ele acha que as pessoas devem se comportar. Então, tudo isso aí são características de uma personalidade histérica. Bora ver as características aqui. Desconforto em situações que não são o centro das atenções. Interação com os outros frequentemente se caracteriza por um comportamento inadequado, sexualmente provocante e sedutor. Mudanças rápidas e superficiais na expressão das emoções. A gente tem muda de expressão muito rápido, as emoções oscilam muito rápido. Constante utilização da aparência física para chamar a atenção sobre si próprio. Estilo de discursos expressionista, ou seja, aquela pessoa que fala muito, gesticulando muito, quer chamar muita atenção. Dramaticidade, teatralidade, expressão emocional exagerada. Sugestionabilidade, ou seja, aquela pessoa que é facilmente sugestionável, facilmente influenciado por outros ou pelas circunstâncias, e considera os relacionamentos mais íntimos do que realmente são. Então, tem aquela pessoa que você diz um bom dia e a pessoa diz assim, poxa, está apaixonado por mim. Né? Então, são pessoas que têm esse tipo de comportamento, ou seja, pessoas que são dramáticas. Geralmente, essas pessoas, na clínica, elas atuam muito. Às vezes, elas falam um pouco, mas elas atuam muito. São pessoas que geralmente atrasam nas sessões. São pessoas que sempre querem fazer uma entrada dramática, uma coisa assim, eu vou entrar quando todos estiverem olhando para mim, eu vou ser o último a entrar. Então, uma pessoa que se expõe muito, ela pode ser uma histérica, uma pessoa que se esconde muito também está querendo chamar a atenção de uma outra forma. Então, aí são algumas características gerais para vocês entenderem, tá bom? Gente, alguma dúvida a partir daí? Por enquanto não, professor. Acredito que depois de ver toda essa aula de novo, talvez apareçam algumas dúvidas, como da outra vez. Beleza.
Então, bora lá. Vamos ver agora o grupo C, tá? O grupo C geralmente é formado pelos 3 tipos de personalidade que parecem se originar do quadro obsessivo da psicanálise. Então, uma coisa importante é que, geralmente, os quadros obsessivos eles estão ligados à analidade, ou seja, alguém que está regredido na fase anal. Seja com característica da fase anal do desenvolvimento da libido, né? Então, assim, pessoas sempre com essas características que são desenvolvidas ali naquela questão da fase anal, que a gente já viu isso. É interessante a gente lembrar que nessa fase anal, né, a criança está sempre num momento de grande preocupação em corresponder à estima dos pais, ou seja, é uma pessoa que está sempre preocupada em satisfazer o desejo do outro, em corresponder à estima do outro, para que o outro não seja magoado por ela, para que o outro não fique triste. Ela quer sempre corresponder àquilo que o outro espera dela. Então, por isso que esse grupo é o grupo dos inibidos e ansiosos. Por quê? Porque como a pessoa está querendo sempre se enquadrar no desejo do outro, ela sempre tem que estar inibindo seus próprios desejos. Ela sempre tem que estar se frustrando internamente para poder agradar ao outro. E essa frustração interna, obviamente, vai trazer um acréscimo, um aumento da ansiedade. Então, esse grupo são os dos inibidos e ansiosos. Então, vocês, quando a gente começa a analisar assim, vocês entendem melhor, né, o porquê de cada nomenclatura de cada grupo. Tá bom? Então, bora lá. Bora falar aí das características gerais. Aí no grupo C nós temos os obsessivos compulsivos, nós temos as personalidades evitativas e nós temos as personalidades dependentes. Bora lá. O obsessivo compulsivo, um padrão global de preocupação com organização, perfeccionismo, controle mental e interpessoal, à custa de flexibilidade, abertura e eficiência. Então, veja bem, pessoas que são inflexíveis, que são altamente preocupadas com a organização, pessoas que quando estão limpando, arrumando uma casa, ninguém pode soltar nem um grãozinho de areia. Tudo que faz tem que ser nos mínimos detalhes, tem que ser muito perfeito, né? Um detalhezinho aqui, outro detalhe ali, mas faltou esse detalhe. Então, são pessoas que abrem mão da eficiência, abrem mão de realizações, porque fica se pegando a coisas mínimas, a detalhes pequenos e coisa e tal. Vixe, está dando nosso horário aqui. Preocupação extensa com detalhes, regras, listas, ordens, organizações, horários, né? Então, que é o alvo principal da atividade é perdido, né? Perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas, devotamento excessivo ao trabalho e à produtividade em detrimento de atividades de lazer ou de amizade. São pessoas que esquecem de lazer, esquecem de amizade por causa do trabalho. Excessiva conscienciosidade, escrúpulo demais, inflexibilidade em questão de moralidade, são aquelas pessoas extremamente moralistas, sabe? Que não tem valores, que qualquer coisinha, sabe, ofende seus valores de morais e tal. Incapacidade de desfazer-se de objetos usados e às vezes até inúteis, né? Tem um valor sentimental ali, bota muito valor sentimental nas coisas, muito apego, aquelas pessoas que são acumuladoras, né? Relutância em delegar tarefas ou em trabalhar em conjunto com outras pessoas, porque só elas fazem as coisas da maneira correta. Adoção de um estilo miserável, né, quanto aos gastos pessoais, ou seja, são pessoas estritamente pão duro, né, rigidez e teimosias. Então, os obsessivos compulsivos estão aí, nesse grupo, com essas características. Transtorno de personalidade evitativa. Então, tem um transtorno, um padrão global de inibição social, sentimentos de inadequação, hipersensibilidades à avaliação negativa. Aquela pessoa que você não pode fazer uma avaliação negativa dela, que ela se sente magoada, ferida, né? Então, bora lá. Evita atividades que envolvam contato interpessoal significativo por medo de críticas e desaprovação ou de rejeição. Reluta em envolver-se a menos que tenha certeza da estima da pessoa, ou seja, só vou me envolver quando eu tiver certeza que aquela pessoa me ama.
Mostra-se reservado em relacionamentos íntimos em razão do medo de passar vergonha ou de ser ridicularizado. Preocupado com críticas ou sugestões em situações sociais. Inibição em novas situações interpessoais, né? Em virtude de sentimento de inadequação, ou seja, aquela pessoa que sempre se acha pior do que os outros. Extraordinariamente reticente em assumir riscos pessoais ou de envolver-se em qualquer de novas atividades, certo? Ou seja, tudo que é novo traz uma ansiedade para aquela pessoa porque ela tem medo de falhar, ela tem medo de ser envergonhada, tem medo de ser ridicularizada. Então, essas que são as pessoas mais evitativas. Note que se parece com as pessoas obsessivas, né? Todas elas estão ali naquele mesmo grupo. A pessoa pode ter uma personalidade obsessiva, evitativa, por exemplo. E a última das personalidades que a gente vai ver nessa aula, o transtorno de personalidade dependente. Uma necessidade global e excessiva de ser cuidado, né, que leva a um comportamento submisso e aderente a temores de separação, ou seja, está sempre com medo de ser abandonado, de se separar, eu preciso muito ser cuidado, eu quero alguém que cuide de mim. Então, por aí. Dificuldade de tomar decisões no dia a dia, sem uma quantidade excessiva de conselhos, ou seja, a pessoa que precisa falar com todo mundo antes de tomar uma decisão. Necessidade de que os outros assumam responsabilidade pelas principais áreas da sua vida, ou seja, eu preciso que o outro esteja sempre responsável por mim. Eu não consigo assumir a responsabilidade da minha sustentação, do meu trabalho, da minha vida afetiva, não. É o outro que é sempre responsável. Dificuldade de expressar discordância dos outros, né, pelo medo de perder o apoio ou a aprovação. Então, eu não discuto, não discordo, porque senão ele vai achar que eu sou uma pessoa que eu não sou legal. Dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas por conta própria, né? Vai a extremos, né? Vai a extremos para obter carinho e apoio. Se oferece, né, a ponto de se oferecer para fazer coisas desagradáveis, ou seja, para eu conquistar o outro, eu roubo pelo outro, eu faço o que for possível pelo outro para poder conquistar o amor e o cuidado desse outro. Sente desconforto ou desamparo quando só, em razão de temores exagerados e de ser incapaz de cuidar de si próprio, e busca urgentemente um novo relacionamento como fonte de carinho e amparo quando um relacionamento íntimo é rompido. Então, a pessoa que acabou o relacionamento já parte para outro, né? Porque não consegue viver sozinho. E, por fim, preocupações irrealistas com temores de ser abandonados à própria sorte. Gente, características gerais dos transtornos. Nessa aula dá para você entender quais são as características gerais de cada transtorno. E, ademais, vocês precisam aprofundar essa leitura. Então, eu já falei aqui as fontes, né? Psiquiatria Psicodinâmica de Garba, Diagnóstico Psicanalítico de Nancy McWilliams. Então, leiam sobre isso, aprofundem esse conhecimento, e aí vocês vão estar melhorando muito esse conhecimento de vocês. Gente, tem muitos livros também que vocês podem encontrar aí no mercado. Por exemplo, tem um livro só sobre neurose obsessiva, muito bom, chamado O Inferno do Dever, de Robert Stoller. Então, esse livro é maravilhoso. O Inferno do Dever, de Robert Stoller. Então, é muito bom. Você tem Histeria, um livro só sobre histeria. Deixa eu me lembrar quem é o autor desse livro de histeria. Não me recordo agora, mas eu vou colocar no nosso curso lá as citações. Existe um livro também sobre a perversão, né? Nós não falamos daqui da perversão, mas existe um livro chamado A Face Erótica do Ódio, né? Que fala só sobre perversão. Enfim, eu acho que esse da perversão, porque, deixa eu ver aqui uma coisa, só conferir aqui os autores, tá, gente? Para passar para vocês mais seguramente. Ó, a perversão é a forma erótica do ódio, é de Robert Stoller. Eu troquei aqui os autores, tá?
Deixa eu ver aqui o Inferno do Dever. O Inferno do Dever, inclusive tem na Amazon ele. É de Denise Larchud. O Inferno do Dever. Inclusive tem na Amazon por R$ 58. Então leiam, procurem esses livros. Tem livros sobre cada transtorno. E esses livros são muito bons porque ele amplia a visão, ou seja, o autor dá muitas características, o autor discorre muito sobre cada uma delas. Então, vocês vão ter que ir aperfeiçoando aí, lendo, sempre lendo, estudando sobre cada um dos transtornos, sempre aprofundando o conhecimento de vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Essa é a nossa segunda aula de psicopatologia. Ficou muito grande essa aula, nem sei quanto tempo deu aqui, mas é isso. Então, assistam novamente, assistam aos poucos, tá? E vamos lá. Alguma dúvida sobre essas questões? Não, é só para falar que foi maravilhosa a aula e 1h30. 1h30, não foi? 1h30. Mas então, foi muito proveitosa. Tá no limite ainda. 1h, 1h30, não é tanta hora assim, não. Mas, vamos lá. Então, na próxima aula, vocês tiram as dúvidas de vocês e a gente encerra, assim, esse módulo de psicopatologia, tá? Lembrando que vocês têm que assistir todas as aulas que estão lá no curso, porque as outras aulas vão tratar de outros aspectos, né, que são interessantes vocês entenderem. Ok, gente? Bom, então bora lá. Fiquem com Deus.